pelo próprio Google Meet, porque o outro pronto, agora está gravando. Que eu estou tentando fazer um outro caminho aqui, ele não está deixando, então, paciência. Bom, deixa eu agora compartilhar com vocês a minha tela. Então, vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim? Consegue Sim. ver, Andresa? Que é você que está aparecendo na minha tela. Eu não consigo, Adriano. Ah, ok. Os demais estão conseguindo ver? Tá, Sim. então aí é uma questão de atualização. Daqui a pouco aparece, Denise. Vocês conseguem ver a tela com o rostinho do Rogers com a mãozinha no queixo? Ah, ok, agora ok. Beleza, então. É que às vezes demora um pouquinho para atualizar. Então é isso. A psicologia humanista, fenomenológica, ela vai ter traços de algo da cultura americana. Na minha leitura, e evidentemente vocês podem ler e ter uma outra impressão, mas me parece que sim, o pragmatismo, a questão de resolver, passa pela. É o traço mais importante do humanismo? Não é o traço mais importante do humanismo, mas é talvez um critério importante para a gente pensar por que a fenomenologia filosófica se tornou ligeiramente diferente da psicologia fenomenológica. Porque você tirou da filosofia e passou para a ciência e passou para uma cultura que tem uma noção mais pragmatista, que é diferente da nossa cultura brasileira, né, se a gente puder chamar assim. Aqui no Brasil a gente tem uma influência filosófica muito grande. Por quê? Porque a gente foi, nós fomos colonizados por portugueses, né? Então a gente, peraí, só um segundinho. A gente tem essa, eu acho que chegou alguém aqui que eu tenho que autorizar. Laura. Mas é só uma observação, tá? Não é uma questão, assim, não é uma pergunta. E evidentemente que o Rogers não é o único humanista. Por incrível que pareça, Abraham Maslow, né, sabe aquele da pirâmide das necessidades humanas? Então, humanista. Rolomei e muitos outros que a gente talvez não vai ter tempo aqui de falar sobre todos eles, mas basicamente vamos falar dos principais, dos mais influentes. Então a gente começa falando do Rogers. E o Carl Rogers, esse senhorzinho aqui, garboso, escreveu um livro em 1957, que é o livro Tornar-se Pessoa. Tornar-se Pessoa. Esse livro que ele escreve em 1900 esse esse livro que o Carl Rogers escreve, ele vai trazer assim, abrir muitas possibilidades para psicologia, para psicoterapia, sobretudo norte-americana. Eu já explico isso para vocês. E vai gerar com que o Rogers se torne presidente da Associação Americana de Psicologia, a APA, que é uma instituição muito prestigiada, muito antiga. Ela existe nos Estados Unidos bem antes de existir a profissão psicologia aqui no Brasil. E geralmente os grandes nomes da psicologia norte-americana foram em algum momento presidentes da APA. Então isso aconteceu com o Carl Rogers. Isso é importante para dizer da influência que o pensamento da psicologia rogeriana tem lá no século XX, principalmente no começo até de uma psicologia propriamente norte-americana, né? E aí eu queria começar com uma frase do Rogers, que ele nasce em 1902 e falece em 1985.
85 não, tá errado isso aqui, tá? Ele falece em 1987. Depois eu tenho que corrigir isso daqui. O Rogers falece em 1987, tá? Ele diz o seguinte, eu vou ler com vocês. O curioso paradoxo é que, quando me aceito como sou, posso mudar. Essa frase eu separei porque eu acho ela muito interessante e emblemática de várias noções que o Rogers ressignifica da proposta dele. E qual que é a proposta do Rogers? É uma proposta psicoterapêutica e, portanto, de uma psicologia que, primeiro, olhe os aspectos que são de adaptação, que são saudáveis das pessoas. E que não olhe só para esses aspectos, mas que, sobretudo, olhe para a pessoa como um ser único, integrado. Quando eu digo único, eu estou dizendo o contrário de único como o oposto a fragmentado. Então, a pessoa como uma coisa só. E essa pessoa como esse organismo que consiga, então, estar no centro da psicoterapia, não sendo a figura mais importante o psicoterapeuta, mas sendo uma relação de ajuda. E essa relação de ajuda, ela caminha por essa palavra que é tão preciosa, tão importante para o Rogers, que é a aceitação. E aí essa frase, o curioso paradoxo é que quando me aceito como sou, posso mudar. Porque geralmente, quando a gente quer mudar alguma coisa, avaliem vocês se faz sentido isso. Quando a gente quer mudar alguma coisa, é justamente porque nós não aceitamos essa coisa. Quando eu quero mudar um comportamento, quero mudar uma atitude, ou quero mudar alguma coisa estética, né? Eu quero mudar um penteado, um corte de cabelo, para algumas pessoas, uma plástica que eu farei, ou que eu faria, às vezes corretiva, né? Um efeito, uma, uma proposta de um cuidado, né? Por exemplo, uma mulher que passou por uma mastectomia e que vai já realizar uma cirurgia de reparação, evidentemente, para preservar esse todo que é essa mulher, né? Agora, quando a gente, para dar um exemplo, mas a gente pode falar de muitas coisas, né? Um atleta ou um, um policial, um soldado que durante uma, uma ação perde ali uma capacidade, né? Tem atletas e vocês devem conhecer alguns, né, da história aí, que perderam a sua capacidade competitiva, porque perderam parte da mobilidade, enfim. E aí, a gente pode pensar, sim, reabilitação, deve pensar, mas justamente toda mudança que ela é realizada, ela tem um princípio de que nós não aceitamos aquela condição. Então, moro num determinado lugar, né, numa casa. No dia que eu penso, eu falo assim, eu não quero mais morar aqui, eu vou me mudar desta casa. Essa mudança, geralmente, ela acontece porque eu não quero mais, porque o meu desejo mudou, porque eu não aceito mais aquela condição. O que o Roger está dizendo é uma coisa aparentemente superficial, mas não é. E o Rogers tem esse problema, às vezes ele está falando alguma coisa muito importante, crucial, e parece superficial, mas não é. Ele está dizendo que o paradoxo é que, para mudar, eu preciso me aceitar. Sendo que, na verdade, a mudança só acontece quando eu não quero mais aceitar. Então, dá um certo nó, então, como é que eu vou mudar, sendo que eu preciso me aceitar e eu preciso, para mudar, não querer mais que as coisas sejam. Então, então, dá um certo nó. Mas essa frase é muito importante, eu achei ela muito bacana para trazer aqui para vocês. O Rogers, basicamente,
ele tem 3 fases, né? Ele tem uma primeira fase que a abordagem dele vai chamar de terapia centrada no cliente, que é a primeira fase da psicoterapia dele, da proposta dele. Aí a gente tem a fase que é mais importante para nós aqui na nossa disciplina, que é a psicologia rogeriana, que é a abordagem centrada na pessoa, então não é mais uma terapia, mas uma abordagem centrada na pessoa, ACP. E depois dessa parte mais famosa, mais conhecida do pensamento rogeriano, a gente vai ter uma terceira fase do Rogers, que vai ser na década de 70 e 80, que ela se dá quando ele se aproxima não das propostas de psicoterapia individual, mas de propostas grupais. Então, as propostas do Rogers com grupos, ela tem resultados, tem empreitadas muito importantes, e tão importantes que no ano anterior ao falecimento dele, ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Olha só, o Skinner, o Freud não foram, mas o Rogers foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Ô, Adriano, Oi, Denise. o contrário de Heidegger, que era nazista. Então vocês não perdoaram Heidegger, né, gente? Mas a gente tem de tudo, a gente tem o Merleau-Ponty e o Sartre, que eram comunistas, tem o nazista, tem o americano humanista, então a gente, né, tem de tudo aqui. Tá bem plural o negócio. Mas é isso, né? A empreitada mais que deu maior notoriedade para a área não psicológica, né, do Rogers, principalmente na década de 70 e 80, foi isso, né, a sua atuação com grupos. E é muito interessante, eu recomendaria que vocês assistissem, não para disciplina simplesmente, mas vocês vão encontrar muito material audiovisual do Rogers, documentários no YouTube, muita coisa gratuita, né, praticamente tudo. E ele tem uma série de atendimentos, a maioria deles legendados para o português ou inglês, né, para quem for fluente, de como era a forma que ele atuava no decorrer dos seus atendimentos. E aí tem uma das entrevistas que ele dá, se não me engano, entre 85 e 86, que ele relata de intervenções que ele fez na África do Sul, entre grupos brancos, né, de caucasianos, e grupos de pessoas negras, por conta do apartheid, porque essa é uma questão importante na história da, da África do Sul, e ele vai fazer isso durante o apartheid. Ele vai se propor a fazer grupos na, na Irlanda, né, onde existia, né, até então, e ainda existe uma rincha histórica entre aqueles que são os protestantes e os católicos, e isso gerou grupos terroristas como o IRA, e aí o Rogers vai fazer grupos, né? Então ele acaba atuando com a sua proposta de grupos quase como uma função pacificadora. Isso é muito bonito da trajetória dele, né? Infelizmente a gente não tem braço para estudar essa parte, por isso eu recomendo que vocês não só leiam, mas vocês podem assistir, principalmente nesse período de isolamento, para quem se interessar. Mas tem sim um vídeo que eu vou querer que vocês assistam para a próxima aula. Então vocês vão ter 2 semanas aí para entrar em contato com alguns textos dele e também para assistir esse vídeo especificamente que eu quero que vocês assistam. Ok, então vamos lá. O Rogers, ele tem uma outra frase aqui, de novo, insisto. Eu vou corrigir isso agora. Está me incomodando. Então, não lembro de corrigir. Pronto.
pode tirar esses 2 anos, senão ele não vai ser indicado para o prêmio Nobel. Aí vou ler com vocês. Aí o Roger diz o seguinte: pensamos que ouvimos, mas raramente ouvimos com compreensão real, verdadeira empatia. No entanto, ouvir desse tipo muito especial é uma das forças mais poderosas de mudança que eu conheço. Ele está dizendo aqui duas coisas, né? Que a primeira, nessa frase anterior, de que para mudar, ao invés de só querer a mudança, eu preciso me aceitar como sou. Depois eu corrijo ali. E a segunda mudança, segundo ponto importante, é que existe uma forma de ouvir, um tipo de escuta, que ela é uma escuta que o Rogers vai dizer que é uma compreensão real, que é de uma empatia verdadeira, e que esse tipo de ouvir, que é muito especial, e tudo que é muito especial tem certa raridade, não é facilmente encontrado, é o que, na visão e na vivência do Rogers, é a força mais poderosa, uma das forças mais poderosas para a mudança. Então, quando ele está falando aqui, ele está falando 3 palavras-chave: aceitação, mudança e ouvir. Essas 3 palavras, vocês vão ver que elas vão aparecer de maneira assim quase que insistente no pensamento do Rogers. Vamos lá, então? E aí, tem um conceito do Rogers que é super importante da gente trazer aqui, que é tendência atualizante. Mas antes de falar sobre a tendência atualizante, eu quero dividir com vocês uma outra coisa. Como é que é a história do Rogers com a psicoterapia? Bom, vamos lá. O Rogers, como todo psicólogo, assim como vocês e eu, a gente começa aprendendo uma psicologia, principalmente nos nossos primeiros momentos de contato com a psicologia, pelas 2 abordagens mais pervasivas, que são a psicanálise, que é uma outra área do conhecimento humano, talvez uma irmã aí da psicologia, e que aí as áreas se confundem, mas que dentro da psicologia a gente pode chamar de uma abordagem psicológica, uma forma de abordar o estudo da psique humana, a psicanálise. E o outro lado é a abordagem comportamental. Então, a análise experimental do comportamento, o behaviorismo radical, também é outra força da psicologia. Então, quando o Rogers começa o seu fazer como psicólogo, e ele é psicólogo, tá? Ele não é médico. Quando ele começa a fazer como psicólogo, e sobretudo como psicoterapeuta, não faz muito sentido para ele a centralidade que o terapeuta tem na psicoterapia. A função que o terapeuta tem quase de um poder, uma relação muito distanciada, muito assimétrica, o terapeuta que fica em silêncio, ou o terapeuta que tem que fazer o manejo dos comportamentos e que tem que analisar, porque o Rogers vai entender que a mudança do paciente só acontece por outras coisas que envolvem o paciente, e não pelo poder que tem esse terapeuta. Então, Rogers, na sua prática profissional, e também ele é um cara acadêmico, também nos seus estudos científicos e não filosóficos, ele vai mudando a forma de fazer psicoterapia. Por isso que ele tem fases. Então, nessa primeira fase, ele vai chegar num ponto que ele vai dar nome para o que ele está fazendo, que é a terapia centrada na pessoa, ou a terapia centrada no cliente. Ou seja, é o cliente que é o fiel da balança, é o cliente que é
o ente mais importante daquela relação. Ah, mas professor, não é assim? Então, é assim em 2020, muito com influência do pensamento humanista, mas nem sempre foi assim, né? Ainda mais se a gente pensa as origens, né, tanto do behaviorismo quanto da psicanálise. A gente já falou, né, do positivismo, a gente já falou um pouco, vocês já estudaram e veem isso na história da psicanálise aí com a disciplina, né, de psicanálise que vocês têm, né, mas é importante dizer que o Rogers não concorda principalmente com essa volta para chegar na tendência atualizante, tá? Ele não concorda que o ser humano tem uma tendência para adoecer. Esse é um ponto fundamental para o Rogers. A tendência do ser humano não é para o adoecimento. A tendência do ser humano, da pessoa, para Rogers, ela é para o desenvolvimento. É uma tendência atualizante. Por quê? Na psicanálise, a gente parte de uma estrutura que ela é uma estrutura que aponta para fixações e que aponta muitas vezes para alguma coisa que ao chegar na clínica psicológica, ela é determinada e ela aponta para alguns tipos de adoecimentos. Por exemplo, se você fala em psicanálise, a pessoa chega na tua clínica e ela começa a falar sobre o seu jeito de ser, sobre a maneira como ela lida com o seu dia e tal, e você fala, estou ouvindo aqui, teoria, através da minha experiência. Bom, essa pessoa, um diálogo interno, né, você não vai ficar falando isso para o paciente, obviamente, mas um diálogo interno, você vai falar, bom, esse paciente parece ter uma estrutura neurótica, porque ele diferencia as realidades, né? Ele não é de uma estrutura psicótica, aparentemente, e não é de uma estrutura perversa, vamos observar, mas parece que é uma estrutura neurótica. E muitas vezes essa estrutura ela vai apontar as fixações, vai apontar alguns tipos de sintomas, como os sintomas vão aparecer, a maneira como se dá a relação dessa pessoa com os seus desejos, né, que são recalcados. Então, toda essa metapsicologia, toda essa psicodinâmica, né, porque é uma psicologia dinâmica, a psicanálise, ela aponta, na perspectiva de Rogers, e muitas outras pessoas também vão trazer críticas nesse sentido, de uma tendência humana a, a um adoecimento, uma tendência à repetição, uma tendência à não mudança. E aí, quando a gente pensa em comportamental, a sensação que o Rogers tem, que vai gerar uma crítica, é que o ser humano ele é totalmente determinado. Então, nenhuma mudança real, verdadeira, pode acontecer com o ser humano, exceto se houver reforço, se houver reforço positivo ou reforços negativos, mas que vão vir do ambiente e que vão modificar o comportamento dessa pessoa, desse ser humano. E que aí, essas abordagens, como a gente já viu em outras conversas nossas, elas são ou determinantes ou deterministas, porque o comportamento humano é determinado ou pelas variáveis que controlam o comportamento, né, os reforços, ou elas são determinadas pelos desejos, pela dinâmica psíquica, pela estrutura psíquica. Então, o Roger está dizendo o seguinte, que não faz muito sentido para ele e que ele vai tentar encontrar uma outra forma, porque ele tem uma concepção, e agora eu vou ler com vocês, que é uma concepção de uma tendência de desenvolvimento, que o ser humano tem uma tendência à mudança, tem uma tendência a se desenvolver. Vamos lá. A concepção de tendência atualizante
é considerado uma noção fundamental para que a abordagem centrada para abordagem centrada na pessoa, esse que aqui tem que tirar depois. Pode ser definida como a ideia de que todos os indivíduos são dotados de uma tendência inerente ao crescimento e à atualização, ao desenvolvimento. Então, a pessoa é vista como alguém com potencialidade intrínseca para se desenvolver satisfatória e construtivamente. Contudo, para que tal ocorra, é necessário que exista um ambiente facilitador para a pessoa, o organismo. Caso contrário, a pessoa estará incongruente com sua tendência atualizante. Então, a gente vai pensar o seguinte, bom, ok, dá para entender que o Rogers não concorda com a proposta psicanalítica de ser humano e nem com a proposta, eita, agora foi ruim, com a proposta comportamental de ser humano, porque ele não concorda com a visão determinista e não concorda com a visão de uma tendência ao adoecimento, uma tendência como se o ser humano sempre fosse um ser meio quebrado, tem sempre traumas, tem sempre alguma coisa que não deu certo. Ele tem uma concepção de uma tendência que o ser humano tem, que lhe é inerente, que é o crescimento, que é para se desenvolver de maneira construtiva, satisfatória. Agora, todos nós sabemos que isso muitas vezes não acontece, vamos dizer, na maioria das vezes. Porque as pessoas que chegam para a psicoterapia, geralmente é porque não estão se desenvolvendo, é porque elas não estão seguindo um caminho construtivo, é porque existe algum sofrimento, e esse sofrimento está apontando para alguma coisa que precisa ser cuidada. Então, por que isso acontece? O Rogers vai dizer que para que essa tendência atualizante, para que esse algo inerente ao crescimento, ele aconteça, é fundamental também que haja um ambiente facilitador. Essa palavra aqui é super importante. Ambiente facilitador. E o que faz um ambiente facilitador? O ambiente facilitador permite que a pessoa, que o organismo, esteja conectado, esteja congruente com a sua tendência ao crescimento, ao desenvolvimento. Agora, quando o ambiente não facilita essa tendência, e o ambiente tem muitas formas de não facilitar isso acontecer, as pessoas acabam estando incongruentes com a sua tendência atualizante. Uma imagem que me parece assim, que para mim o próprio Rogers, depois a gente vai ver o Peirce, e outras pessoas utilizam, mas faz muito sentido para mim, é o seguinte, é de uma planta. Eu tenho aqui em casa, eu gostaria de ter mais, mas eu tenho 2 orquídeas, né? As 2 eu ganhei, e agora em abril, vocês sabem, é um período que as flores começam a brotar, que as plantinhas têm um desenvolvimento muito bacana, né? Essas que dão flores, para quem observa, para quem gosta disso, né? Eu tenho essas 2 orquídeas, e aí eu tenho uma que eu chamo de a criativa e a guerreira. A guerreira, ela não passou por bons momentos, assim, ela teve uns probleminhas de adoecimento, foi tratada, mas mesmo assim ela continua lá a dar os seus brotos, e em breve ela vai dar a sua florzinha. A que eu chamo de criativa, ela está sempre criando raminhos novos. Então, assim, do dia para a noite ela já criou um ramo enorme, e já tem brotos, e daqui a pouco vai dar flores, então ela está sempre criando. As 2 são orquídeas, mas elas são diferentes. Talvez o lugar onde eu coloquei uma orquídea, que é um lugar um pouquinho mais alto, e a outra está num lugar alto, mas não é tão alto, pode ser que esse mesmo espaço
foi, foi um ambiente facilitador para uma das orquídeas, a criativa, e para outra orquídea, o ambiente não foi facilitador. Mas será que o ambiente facilitador foi o vaso? Ou foi o lugar de contato com o sol? Ou será que o ambiente facilitador foi a quantidade de água? Ou será o que foi o ambiente que não foi facilitador? Não dá para saber, mas dá para a gente afirmar uma coisa, que quando o organismo se desenvolve, ele vai ser mais propriamente ele mesmo. Então, o que uma orquídea pode querer ser? Se ela quisesse ser, se ela fosse um ente, um Dasein, né? se ela pudesse questionar sobre a pergunta do ser. Mas qual que é o melhor potencial de uma planta? É ser uma planta que se desenvolva na sua melhor possibilidade. A, a, a tendência atualizante da planta é ser planta. A tendência atualizante da orquídea é ser orquídea em seu pleno potencial. E aí, quem influencia para que essa orquídea não seja plena no seu potencial de ser orquídea? Na visão do Rogers, é esse ambiente, que pode ser facilitador ou não. E que se ele não for facilitador, a tendência da orquídea de ser orquídea estará incongruente. Legal? Deixa eu checar aqui com vocês. Tudo bem até aqui? Ixi, tem mensagem aqui pra caramba. Tudo bem, sim. Peraí, vamos lá. Deixa eu ver, Renato. O professor tem a ver Rogers e os dois anteriores, aqueles eram filósofos de filologia, mesmo que nazista, esse é humanista, não vejo ponte entre início e passagem. Vai se revelar, Renato, até o final da aula talvez esclareça. Estamos entrando no humanismo, professor, outro ponto, que a fenomenologia filosófica tem a ver com a psicologia clínica, não via conexão, fenomenologia e clínica. Depois quando a gente chegar lá para frente no finalzinho da aula, eu tento esclarecer isso, tá bom? Só para não perder aqui o caminho, mas eu não vou esquecer das suas observações não, tá bom? Mas é legal, é importante esses questionamentos. Bom, então, essa é a tendência atualizante, essa tendência ao desenvolvimento. Então, o que tem a ver a orquídea com o ser humano? Porque a orquídea é um organismo, o ser humano também. Agora, a orquídea é um tipo de organismo. Só que, como organismo, o seu potencial, a sua tendência inerente ao desenvolvimento é ser orquídea. Qual que é a tendência inerente do ser humano? Esse ser humano que chama Adriano, que chama Denise, que chama Sam, que chama Giovana, que chama Andresa, é se tornar a pessoa no seu potencial pleno. Por isso que chama o livro de Rogers Tornar-se Pessoa. Porque a gente se torna essa pessoa. Nós não nascemos prontos, nós nos desenvolvemos, mas do ponto de vista do desenvolvimento, não desenvolvimento visto como Piaget, Vallon e outros, mas o nosso desenvolvimento psicológico, afetivo, como possibilidade de organismo na sua totalidade, nós nos tornamos essa pessoa que somos, né? E aí tem essa relação com o ambiente. Então, dá para falar de ambiente e de organismo? Dá, porque está posto isso na teoria. Não da mesma maneira como o comportamentalismo fala isso, mas sim, dá para falar dessa maneira sim. Mas vamos lá, vou ler com vocês. Relação de ajuda. Em tornar-se pessoa, professor, mas não é de 1957? Mas quando o livro é republicado, ele vai ter a data daquela edição. Então, a edição aqui é de 1997, mas o original é de 57. O autor aponta as características de uma relação de ajuda, que é quando, em que uma pessoa promove na outra, que ocorre quando, né? Uma pessoa promove na outra um melhor funcionamento e uma maior capacidade de lidar com os problemas, porém atuando o psicoterapeuta de forma não diretiva. Numa relação de ajuda, nas dimensões propostas por Rogers, a assimetria existente é que o cliente está incongruente e o psicoterapeuta
está congruente, ou deve estar congruente. Deixa eu explicar de outra maneira aqui. A psicoterapia, ela é uma relação de ajuda. Dentro do livro Tornar-se Pessoa, do Rogers, que tem na biblioteca de vocês, lá na universidade, mas eu tenho quase certeza que vocês conseguem achar o livro todo na internet, tá? Então, quem gosta de fazer essas buscas, acho que seria interessante, porque alguns dos textos lá nós vamos utilizar. Mas, bem, se a gente se torna pessoa, em algum momento o ambiente não foi facilitador e nós não estamos congruentes com a nossa tendência atualizante, ou seja, nós não estamos nos desenvolvendo de maneira satisfatória, de maneira construtiva, e aí a gente pode chamar essa falta de desenvolvimento satisfatório e não construtivo de adoecimento psicológico, a gente pode chamar isso de depressão, de ansiedade, ou de qualquer outro sofrimento que não necessariamente tenha um diagnóstico psicológico ou seja uma psicopatologia. Mas toda vez que uma pessoa chega na psicoterapia, ela se coloca numa relação de ajuda. E aí o Rogers vai definir o que para ele é uma relação de ajuda. E tem um capítulo nesse livro, Tornar-se Pessoa, se eu não me engano, está na terceira unidade, porque ele divide o livro lá em unidades, que ele vai falar dessa relação de ajuda. E a característica principal é essa que está colocada aqui, que numa relação de ajuda é quando uma pessoa, no caso o psicoterapeuta, promove na outra, que é o cliente, ele não usa a palavra paciente, uma forma de funcionamento melhor, uma capacidade maior de lidar com os problemas. Mas ele o faz, o psicoterapeuta, de uma forma não diretiva. Ou seja, ele não vai fazer interpretações, ele não vai manejar o comportamento, ele não vai, de forma alguma, direcionar o comportamento, as condutas do pensamento. O terapeuta de abordagem centrado na pessoa, ele é não diretivo. Porque toda vez que eu digo o que alguém tem que fazer, eu estou diminuindo e tirando dessa pessoa, que no caso pode ser um aluno, pode ser um funcionário, pode ser um filho, pode ser um paciente. Eu estou literalmente tirando dele a oportunidade dele se desenvolver de maneira plena. Porque eu estou dizendo como ele tem que fazer. Então, nesse caso, se a relação de ajuda, o terapeuta é diretivo, seja essa terapia de qualquer abordagem que vocês pensarem, inclusive se alguém estiver achando que está fazendo uma abordagem rogeriana e, na verdade, está sendo comportamental, acontece. Então, quando isso se dá, essa relação de ajuda não é relação de ajuda, ela é uma relação de controle, de domínio. Então, para o Rogers, necessariamente eu tenho que ser um facilitador para que o funcionamento, para que a capacidade de lidar com os problemas dessa outra pessoa, o cliente, se amplie, para que ele consiga se desenvolver dessa forma, mas sem ser diretivo, sem, direta ou indiretamente, dizer o que ele tem que fazer ou direcionar o atendimento para um tipo de desenvolvimento, entende? Então, a única assimetria que o Rogers diz que tem que acontecer, e vocês entendem o que eu quero dizer com assimetria. Assimetria é quando tem um desnível. Eu tenho alguém que está mais alto e alguém que está mais baixo. Seja em termos de conhecimento, seja em termos de poder hierárquico. Por exemplo, um presidente está acima de um ministro.
O prefeito está acima dos seus secretários, o dono da empresa está acima dos seus funcionários. O professor pode ter uma responsabilidade, em certo sentido, estar acima dos seus alunos. E em muitas psicoterapias, isso está posto. Assim, o terapeuta tem uma forma de poder acima do paciente. Por isso que o paciente se chama paciente e não outro nome. Agora, o que o Roger está dizendo é que essas assimetrias não fazem sentido para ele, que a única assimetria que vale a pena numa relação de ajuda, inclusive, em todas essas que eu falei, mas inclusive na relação com o terapeuta e o seu cliente, e a mudança da palavra é importante para dizer isso, com o seu cliente, é a simetria de que o terapeuta está congruente, o terapeuta deve estar conectado, tem que estar equilibrado com a sua tendência atualizante, e o paciente pode estar incongruente, geralmente está incongruente, mas que o terapeuta precisa estar congruente. E aí a gente tem uma assimetria. Eu tenho um que está congruente e o outro que pode estar incongruente. Para então o terapeuta que está congruente, está conectado com a sua tendência ao desenvolvimento satisfatório, a um desenvolvimento construtivo, se colocar numa relação de ajuda com o cliente que não está no desenvolvimento satisfatório, que não está na sua tendência, não está conectado com a sua tendência ao desenvolvimento construtivo. Então, a relação de ajuda não é uma relação entre um que pode mais e um pode menos. A relação de ajuda para o Rogers é entre um que se propõe a ajudar porque está congruente, a um outro, que é o cliente, que precisa de ajuda porque não está congruente. E só. Essa é a simetria que ele admite na psicoterapia e nas outras relações, porque também o pensamento de Rogers vai influenciar a educação. Tem uma escola em João Pessoa, na Paraíba, que chama Escola Carl Rogers, porque é uma escola influenciada pelo pensamento de Carl Rogers, né, sobre tornar-se pessoa. E aí, deixa eu ver como é que a gente está de horário. Não, tá tranquilo. Mais uns 15 minutinhos a gente faz essa parte, abre aí para nossas discussões de sempre, tirar dúvidas, e aí no final, dúvidas sobre a filosofia, sobre essas coisas que são da nossa atividade. Vamos lá? Então, e essas dúvidas que vocês podem ter, coloquem aí nas mensagens, no chat, que vocês sabem que depois eu olho. E, evidente, se vocês quiserem abrir o áudio depois, aí a gente conversa. Só terminar a parte expositiva, e já não vai demorar muito não, e a gente já parte para nossos diálogos, tá? Condições necessárias para mudança. Ó a palavrinha mudança, super importante de novo aí, para a gente poder pensar como que isso acontece, né? Então, o Rogers, já é um Rogers mais velhinho, já da década de 80, desenvolveu uma teoria de terapia que surgiu como a terceira via, que também é chamada de terceira força, entre os campos predominantes na psicologia na metade do século XX, a psicanálise e o behaviorismo. Tá? A gente está falando de predominante, sobretudo no contexto estadunidense, né? Então, a psicanálise, por incrível que pareça, e o behaviorismo eram as formas de terapia predominantes nos Estados Unidos, até os idos da década de 50. E que ele faz parte dessa chamada terceira força, que são as terapias de influência humanistas, como é o caso do Rogers, e aquelas de influência fenomenológicas existenciais, que são várias. E elas vão ter uma entrada nos Estados Unidos, principalmente aí depois do final da Segunda Guerra Mundial e no que é chamado aí dos anos dourados estadunidenses, né? Principalmente na década de 50.
E depois, com o movimento de contracultura, durante a guerra do Vietnã, nos idos de 60 e 70, e depois na amenização aí até o final do que a gente pode chamar de conflito da Guerra Fria. Então, ou da Guerra Fria como um conflito não bélico, né? Mas todos esses períodos aí políticos e econômicos, e sobretudo culturais, o pensamento do Rogers vai mantendo uma certa essência, mas ele também vai se adaptando, né? Por isso que dá para falar que tem essas três fases. Mas ela começa como uma terceira opção entre as duas principais, psicanálise e behaviorismo. E aí, o texto aqui que eu selecionei diz: revolucionário em sua posição anti-autoritária, tem a ver com o que a gente acabou de falar, de como ele percebe a relação de ajuda, e anticonvencional na atuação em terapia. Por quê? Porque, às vezes, o que ele faz não tem uma convenção, assim, não é algo que haja concordância tanto na psicanálise ou no behaviorismo. Então, assim, ele propõe coisas que, para a época, elas não eram convencionais e elas eram bem diferentes. Para nós, talvez soe até com uma certa normalidade, mas para a época era diferente. E propôs como condições necessárias e, importante, suficientes para uma mudança construtiva de personalidade que ela tenha, que ocorra numa relação de ajuda, que tenha três condições, e é sobre elas que nós vamos falar a seguir: congruência, compreensão empática e consideração positiva incondicional. Os nomes são diferentes, a intenção não é que vocês decorem, mas são os termos mais técnicos que o Rogers utiliza. Então, congruência, compreensão empática e consideração positiva incondicional. Para que uma relação psicoterápica ou qualquer outra relação de ajuda, ela proponha, né, ela permita mudanças nessa relação, que essa relação permita que aconteçam mudanças, tem essas três condições. É como se fosse o tripé do Rogers. Então, é coerência, compreensão empática e consideração positiva incondicional. A gente vai começar falando da congruência, e eu peguei aqui um texto ipsis literis, exatamente o que uma citação direta do que o Rogers propõe. Então, abre aspas, com isto, a congruência, quero dizer, né, com essa palavra, né, quero dizer que quando o que estou vivenciando num determinado momento está presente em minha consciência, e quando o que está presente em minha consciência está presente em minha comunicação, então cada um desses três níveis está emparelhado ou é congruente. Nesses momentos, estou integrado, estou inteiro, estou inteiramente íntegro. Olha só, congruência, então, está super bem definido pelo próprio autor aqui. Ele está dizendo que quando nenhuma parte de mim, a experiência ou aquilo que estou vivenciando num determinado momento, junto com o que está presente na minha consciência, e aquilo que está presente na minha consciência está presente na minha comunicação, quando há esse que ele vai chamar de emparelhamento, essa congruência, ele está falando de integração. Ele até soa aqui um pouco redundante, mas essa redundância é proposital, né? Estou inteiramente íntegro. Ou seja, a congruência tem a ver com estar integrado. Aquilo que eu vivencio está presente na minha consciência, ou seja, na minha abertura para vivências. Aí a palavra consciência, vivências, vocês já viram isso,
outro capítulo dessa novela. Aí você já, talvez, já tem uma pista aí das conexões entre fenomenologia e humanismo. Pois bem, e o que está presente na minha consciência também está presente na minha comunicação, ou seja, não há um fragmento, uma coisa, algo fragmentado entre o que eu vivencio, o que eu penso, os meus afetos, porque a gente sabe que na nossa consciência tem atos corpóreos, tem atos, perdão, atos corpóreos, atos psíquicos e atos do espírito. E que a minha comunicação também precisa estar integrada com tudo isso. Aí você fala assim, professor, mas isso não é óbvio? Não, pelo contrário, isso não só não é óbvio, como a maioria das terapias partem exatamente do oposto. Por exemplo, vamos pensar de novo na psicanálise. Quando a gente fala de uma pessoa neurótica, uma pessoa de uma estrutura neurótica, é porque não há uma conexão íntegra entre ela e seus desejos. Então, o ser humano, nessa proposta, ele já é dividido entre consciência, subconsciente e inconsciente. Ele já é dividido entre super-eu, eu, e o isso, que é o id, né? E que os seus desejos, aquilo que controla, ou que dita, ou que direciona os seus comportamentos, está no seu inconsciente. Os seus desejos recalcados. Então, a gente já parte de um ser humano que é fragmentado, que pelo menos é dualista. Ele tem uma dimensão dos desejos, que não tem um acesso direto, mas que se manifesta de maneira por meio dos sintomas, dos xistos, dos atos falhos, nos sonhos. E o que o Roger está dizendo é que essa congruência ela é necessária por parte do terapeuta para que haja condições de que ocorram mudanças numa relação de ajuda. Então, o terapeuta precisa estar integrado entre o que ele diz, o que ele pensa, sente e sobre o momento que ele está vivenciando. E que isso, para ele, é a congruência, é a integração desses níveis do ser humano, das suas vivências, da sua consciência e da sua comunicação. Mas isso não acontece, às vezes, na outra abordagem? Não. Uma das coisas que o Freud fala é que a gente precisa ter uma escuta flutuante. Enquanto o nosso paciente fala dos seus conteúdos manifestos, eu faço uma escuta na qual eu, terapeuta, psicanalista ou analista, estou procurando os conteúdos latentes. O paciente me fala a historinha e eu estou procurando o que está por trás daquela historinha. Na visão do Rogers, isso não é estar congruente. Na visão do Rogers, estar congruente é o que eu vivencio, está presente na minha consciência, está presente na minha comunicação. Então, o terapeuta precisa estar integrado, inteiro, presente, ok? Então, a congruência, e é justamente o que não acontece com o paciente, porque quando ele tem um sofrimento, é porque alguma coisa está apontando para uma incongruência, naqueles termos que nós já vimos lá no começo, da tendência atualizante, da incongruência, ok? Segundo ponto, compreensão empática. Eu peguei um texto aqui de 87, mas que basicamente também está lá no Tornar-se Pessoa. Diz a seguinte: o conceito de compreensão empática, propriamente dito, enquanto uma evolução do conceito de empatia, consiste em o terapeuta ser sensível aos sentimentos e às reações pessoais que o cliente experiencia a cada momento, quando pode aprendê-los de dentro, tal como o paciente os vê, e quando consegue comunicar com êxito, com sucesso,
alguma coisa dessa compreensão ao paciente. Então, a compreensão empática, dito em outras palavras, é que o terapeuta, que antes já está congruente, ele consiga estar sensível aos comportamentos observáveis, às reações verbais, a tudo que o cliente está experienciando, e de tal maneira que eu consiga apreender a partir de um ponto de vista que também é o do paciente, apesar de ser do lugar de observação, de vivência do terapeuta, mas que eu possa aprender de dentro, ou seja, conseguir fazer um caminho à consciência do meu paciente, fazer um caminho a compreender a sua subjetividade, mas não analisando, mas através da própria vivência de estar sensível ao meu paciente. E comunicar essas coisas ao meu paciente. E talvez ter algum sucesso que o meu paciente diga, olha, é isso mesmo que você falou, é o que eu estou sentindo. É por aí mesmo. Então, a compreensão empática parte não de uma análise, de buscar uma análise técnica, uma análise quase como se fosse uma dissecação, como se fosse uma autópsia, uma arqueologia do ser humano, não é isso. A compreensão empática ela é quase mais orgânica, ela é uma compreensão que se mostra no próprio fazer do terapeuta no seu contato com o seu paciente. Essa compreensão empática não é só a empatia como um sentimento, mas é uma empatia que é um componente da relação de ajuda terapeuta e cliente e que se mostra empática. Então, se a congruência, eu preciso estar conectado entre a vivência, a consciência e a maneira como eu me comunico, então a compreensão empática só pode partir de um terapeuta que está congruente, ok? E aí, o terceiro é a chamada consideração positiva incondicional. Então, esse texto aqui é do Almeida, 2009, depois eu vou compartilhar com vocês para a próxima aula, não para essa, porque para essa é mais uma aula expositiva mesmo. Aí na próxima aula a gente vai discutir alguns assuntos aí de maneira mais profunda, né? Agora a gente está só meio que fazendo uma viagem panorâmica aqui com o Rogers. Então, o que é a consideração positiva incondicional? Para o Almeida, ela pode ser caracterizada como um ato, ou eu aceito o outro como ele é no momento, permitindo-lhe a expressão de quaisquer sentimentos, apreciando-o em sua totalidade, sem estabelecer comparações e estimando-o de forma não possessiva. A incondicionalidade se refere, pois, à distribuição uniforme da consideração positiva. É o equilíbrio indiferente de Peretti. Peretti é um outro estudioso brasileiro que vai procurar pesquisar a obra do Rogers, ele vai usar um termo chamado equilíbrio indiferente para falar da consideração positiva. Mas seja equilíbrio indiferente, ou no termo do Rogers, a consideração positiva, ela é incondicional quando ela é dirigida, esse tipo de atenção, esse tipo de apreciação, esse tipo de aceitação para qualquer uma das experiências que o outro me apresente, ou seja, todas as experiências do outro são igualmente dignas de consideração positiva, de apreciação, sem estabelecer comparações e sem tomar posse daquele conteúdo de maneira que não é mais do paciente, agora é meu objeto de estudo, não. É digno de apreensão, mas de uma apreensão, de uma apreciação não possessiva e não diretiva. E que quando o paciente nos conta algo, vivencia algo, chora, ri, sofre, conta dos seus êxitos, que ele vivencia isso na nossa frente, a minha consideração positiva e incondicional aponta que eu devo valorizar o todo, e não só um determinado equilíbrio, porque senão eu posso estar fazendo uma coisa que é mais comportamental. Então, se o paciente, quando me fala da doença, eu, de uma forma não verbal,
a minha feição muda, a minha inclinação do corpo muda, o meu olhar muda, a minha forma de falar com ele muda. Então, eu estou quase que reforçando, dando um reforço positivo para que ele só fale da doença. Agora, se o paciente, toda vez que ele fala dos seus êxitos, o terapeuta se demonstra de uma forma diferente, pode ser que o meu terapeuta só fale dos seus êxitos. O meu paciente, perdão, só fale dos seus êxitos. Por isso que é importantíssimo a consideração positiva incondicional, não só para que o paciente se sinta aceito em todos os seus aspectos, mas, sobretudo, para que nós não venhamos a cair numa coisa meio anacrônica. Eu acho que eu estou sendo humanista, acho que estou fazendo uma abordagem que é diferente da psicanálise, diferente do comportamental, e quando, na verdade, o que eu estou fazendo é reforçar determinados comportamentos. Então, dito de outra maneira, a consideração positiva incondicional é uma consideração positiva para tudo que o paciente traz, e não colocando condições, não dando mais atenção ou para os fatores positivos, saudáveis, e não colocando observações para os fatores adoecidos. Mas tudo que o paciente me conta, tudo que ele é e tudo que ele traz para o nosso encontro psicoterapêutico é digno de uma consideração uniforme, não colocando condições. Não é muito difícil de entender isso, eu sei. As palavras são diferentes, mas não é difícil de entender. O difícil realmente é a gente olhar isso sendo feito na prática, porque pode parecer ser muito romântico. E, na verdade, não tem nada de romântico, porque o Rogers é um cara extremamente pragmático, embora esse jeito afetuoso, ele é um cientista, e ele não tem nada aqui de uma espiritualidade mística, né, do amor ao próximo, essas coisas, porque o Rogers é ateu, ateu convicto. Ele não era agnóstico, ele era ateu. Então, assim, o Rogers é muitas vezes confundido com questões de uma espiritualidade mística, tal. Não é isso. O Rogers é um psicoterapeuta que propõe uma outra forma de fazer terapia, e se eu pudesse resumir para vocês, é dizendo que o próprio terapeuta se torna o instrumento, a técnica, e tudo que é necessário para a terapia. Não estando no centro, mas como um facilitador, quase como uma alavanca da possibilidade do paciente se desenvolver no seu potencial pleno. Tá bom? E aí, na semana que vem, nós não vamos ter aula, para a apresentação, aí eu volto aqui para vocês. Por conta do feriado. Deixa eu só Adriano. um segundinho. Deixa eu só posicionar. Então, semana que vem, para quem chegou depois, nós não teremos aula, tá? Porque é feriado, né? Então, feriado. Então, na outra semana, que é o dia 8 de maio, aí nós voltaremos a ter aula. E aí eu vou colocar lá no SEAD virtual um link de um vídeo de um atendimento que o Rogers faz e que está gravado, que é o atendimento do caso Glória, que é a charada, nossa colega aqui, a Glória. E aí nós vamos assistir esse atendimento, eu vou pedir para vocês assistirem antes, e a aula vai ser basicamente para a gente discutir o que nós percebemos nesse atendimento, né, e comparar com a leitura, e a gente abrir aqui para discussão, e eu acho que vai ser muito legal. Geralmente a gente aprende muito nisso, porque a gente vê o terapeuta atendendo, que legal, né, se a gente pudesse ver o Freud atendendo, né, tem gente que fala, eu queria ser uma mosquinha para ver as coisas, então não precisa, tem gravação dele fazendo isso, do Rogers, pelo menos. Tá bom? Denise, desculpa, fala, querida. Ô, Adriano, quando você comentou o finalzinho aí, né, do Rogers, que a gente não pode fazer a menção de que ele era uma pessoa espiritualista ou coisa do tipo, mas eu vi uma diferença muito grande dele em relação ao Russell e ao Heidegger. A impressão que dá o Rogers, ele vê o outro de uma forma mais humana, mais abrangente.
É isso? Talvez seja isso que as pessoas acham que ele tem essa linha espiritualista, mas o que eu vi é que ele dá muito valor para o ser humano, independente de como é, independente das questões dele, das dificuldades dele. Sim, você É entendeu, isso? é isso mesmo. Eu acho que é difícil comparar com os nossos colegas acadêmicos filósofos, porque, veja, e essa é uma confusão quando a gente estuda sociologia, filosofia, anatomia, né, na nossa formação como psicólogos, que são conhecimentos que a gente precisa ter porque eles dizem respeito ao ser humano e à história humana. Mas o nosso fazer, o fazer do psicólogo como profissional é com as pessoas, né? E esse fazer com as pessoas, nem Heidegger e nem Husserl teve. O máximo que eles tiveram foi com seus alunos, né? E depois, com seus alunos, né? Sejam eles alunos de filosofia, depois o Heidegger, depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele caiu num ostracismo, que não durou muito tempo, não. Depois que ele renasce como uma fênix, meio esquisita, mas renasce como uma fênix, principalmente por conta dos filósofos franceses, de Sartre, Merleau-Ponty, da própria Hannah Arendt nos Estados Unidos, aí ele vai dar aula, inclusive, para médicos, né? Que a gente vai ver isso ainda, que são os seminários de Zolikon, que é quando o Heidegger vai dar aulas para médicos e alunos de medicina sobre o Dasein. Então, esse é o máximo de contato que o Russell e que o Heidegger tiveram com esse tipo de contato humano. O contato deles foi filosófico. Já o Rogers, ele moldou o atendimento através do fazer de um psicólogo. E o Rogers é psicólogo, né? Ele é nosso colega. Então, sim, realmente, o que você falou sobre o Rogers está certinho. Ele é confundido porque ele é muito humano. Ele quer ver o ser humano de uma forma integral. E ele não quer ser diretivo e nem diminuir o ser humano aos seus sintomas, aos seus diagnósticos. Ele quer sempre estar em contato com aquela pessoa por conta dessa concepção da tendência atualizante e que vai puxando essas outras concepções de congruência, compreensão empática, consideração positiva incondicional e realmente, e eu estou vendo aqui sua observação, peraí. Não, assim, Russell e Heidegger têm uma função para nós que é o seguinte, eles dão base para que a ciência seja feita de uma outra maneira, que não seja positivista, e de uma outra forma de pensar o ser humano, que vai influenciar, inclusive, a psicologia americana. Agora, Rogers é nosso colega, ele é psicólogo, então a gente com certeza vai ser impactado pela figura do Rogers, né? Então, difícil não gostar do Rogers. O Rogers é realmente essa figurinha quase que apaixonante. Deixa eu ver. Exatamente. Ele é apaixonante, assim, é difícil você não gostar do Eu Rogers. amei, amei, amei. Quando Foi você assim, vira os atendimentos... fala. o contrário de Heidegger ao extremo. Também não gostei muito do Heidegger. O Heidegger tem essa característica aí e tal, mas é que são propostas diferentes, né? Uma é totalmente filosófica, é do pensamento, e as outras são... Mesmo de quem gosta, às vezes, do pensamento de Heidegger, tipo, não, tem que ler Heidegger, porque é demais, não gosta da pessoa do Heidegger. Então tem essa coisa meio fragmentada. E o Rogers, ele se fez instrumento da própria psicoterapia. E o legal é que ele ensina como fazer isso. E não é uma coisa que, assim, é apaixonante, mas quando a gente começa a se colocar no lugar do Rogers, parece muito difícil de fazer isso, mas não é impossível. É que é uma outra forma de fazer psicoterapia. É diferente das propostas certamente psicanalistas e comportamentais. Deixa eu ver as observações aqui de vocês
no chat. Tal, tem o que o Renato tinha falado. Essa pergunta do Renato. Professor, o que significa tendência atualizante? Aponta para onde? Qual é o norte apontado? O norte é o potencial que não não tem um teto, não tem um lugar geográfico, né? Essa ideia do norte, né? É como se a gente tem uma direção, mas não tem, mas existe um lugar chamado norte. O lugar da tendência atualizante é o se tornar pessoa, congruente. Então, quando eu estou conectado com a minha condição de ser pessoa na melhor e na maior possibilidade que eu puder, eu estou conectado com a minha tendência atualizante. É lógico que ela vai se manifestar de formas diferentes, dependendo da situação na qual eu tiver lançado, né? Mas esse norte, se a gente quiser usar essa imagem, é a maior capacidade de se desenvolver de maneira satisfatória e construtiva daquela pessoa. Ou seja, a tendência atualizante não é um conceito para todos os seres humanos e que ele é um conceito para um ser humano abstrato que funciona para todo mundo do mesmo jeito. Não. A tendência atualizante do Renato não é a mesma, se dá no potencial do Renato se tornar a pessoa do Renato se desenvolvendo de maneira satisfatória e de maneira construtiva, que vai se manifestar diferente na Sam, que vai se manifestar diferente no Adriano. Por quê? Porque a Sam é uma outra pessoa, o Adriano é uma outra pessoa. O que pode ser muito satisfatório e construtivo no meu desenvolvimento, para você, ou para Denise, ou para outros, pode ser considerado muito insatisfatório, tá? Então, é por isso que eu dei o exemplo das minhas orquídeas. As duas são orquídeas, as duas são da mesma espécie, e uma está super se desenvolvendo, e a outra está lutando aqui, parece que eu estou chicoteando ela, que eu não dou água, mas é a mesma, praticamente o mesmo lugar. Só que, de alguma maneira, o ambiente, não sei se é a quantidade de água, se é o vaso, se é onde o sol bate, se é o vento, o que que é? Uma está se desenvolvendo de uma forma e a outra não. Só que para aquela que que eu chamo de guerreira, aquela é talvez o limite dela de se desenvolver de maneira satisfatória e construtiva. Entende? E para outra que tem um monte de flor, tá muito bonita no meu olhar, esse é o desenvolver satisfatório dela, entendeu? Então, o que é o desenvolver satisfatório? A tendência atualizante que tornará o Renato se desenvolvendo de maneira satisfatória, construtiva, é diferente para outras pessoas, porque em você se manifesta de uma outra maneira, entendeu? Então, o norte é o desenvolvimento satisfatório, construtivo. Esse é o norte. Agora, de que maneira que isso vai se manifestar? Vai mudar um pouco. Sim. Bom, gente, legal, deixa eu ver aqui. Tem as perguntas do Renato, eu acho que eu posso responder. Para os demais, só para a gente respeitar o nosso horário aqui até as 10, antes da gente passar a tirar outras dúvidas, sobre Rogers. Dúvidas, coisas que vocês queiram comentar. Andresa, Glória, Denise, Karen, Renato, Sálvia, Sam, Wolfgang Grimm. A Giovana, eu vou chamando de Salve aqui. Não tem jeito, eu leio, só se eu ver o seu rostinho. Eu falo assim, Giovana, né? Mas eu vou lendo aqui. Alguma coisa que vocês queiram comentar sobre isso? Dúvidas? Tranquilo? Tá, então, acompanhe lá no SEAD do aluno, tá? Vai ser a aula 8,
tá? Aula 8. Ah, professor, mas e a aula 7? A aula 7 vai estar escrito assim, feriado, Dia do Trabalhador. Aí vocês pulam para a aula 8, que vai ter o conteúdo da aula. Não está lançado ainda, mas semana que vem eu já vou lançar, tá? E aí vocês podem assistir os vídeos, o vídeo, né, do que eu quero que a gente trabalhe, que é uma paciente chamada Glória, que é um documentário que inclusive foi premiado à época, um documentário em que 3 terapeutas atenderam a mesma paciente, e aquilo foi gravado, então era uma situação experimental, e um dos terapeutas era o Rogers, e é muito legal, pelo menos eu acho, assim, ah, professor, mas hoje não seria ético, tá, mas hoje é hoje, né, naquela época era outra época, década de 50 nos Estados Unidos era outra história. Tá, a Karen está perguntando aqui, Heidegger poderia falar sobre a liberdade para ele? Sim. Na verdade, assim, a noção de liberdade para o Heidegger, ela é muito mais compreensível para a gente do que talvez pareça, assim. Eu acho que tem um ponto que é o seguinte, qual que é o nosso a priori sobre liberdade? O que que a Karen, a Denise, a Sam, Renato, todos nós aqui entendemos, né, todos os outros que eu não citei, mas estão aqui, entendem como liberdade. A gente poderia fazer um fórum aqui e discutir sobre o que é liberdade para cada um de nós. No geral, eu vou dar uma definição, e que pode ser diferente da de vocês, para falar de uma liberdade geral, para então falar da liberdade para o Heidegger. Liberdade em geral, para nós, tem a ver com as nossas possibilidades de ir e vir, a nossa liberdade de pensamento, a nossa liberdade de se expressar, a nossa liberdade de defender posições políticas, econômicas, religiosas. Então, a nossa liberdade de poder nos posicionar da forma como desejarmos. Só que toda liberdade, ela tem um nível de opressão, uma forma de controle. Porque nem tudo que a gente quer fazer, a gente pode fazer. Porque às vezes dá vontade, quando alguém pisa no nosso calo, quando alguém nos fecha, quando nós estamos dirigindo, nos dá uma fechada no trânsito, quando a pessoa, aspas, nos cancela nas redes sociais, a gente tem uma posição de não ter total liberdade, porque às vezes a gente tem vontade de bater nas pessoas, tem vontade de matar, tem vontade de fazer um monte de coisas que a gente sabe que não pode. E não pode por quê? Porque vai existir uma opressão, vai existir o oposto da liberdade. Então, se eu cometer um assassinato, uma agressão, mesmo uma agressão verbal, se a pessoa comete alguma forma algum comportamento, alguma conduta que não é aceita, ela vai ter as suas consequências e, por exemplo, ela pode pagar multa no trânsito, ela pode ser presa, pode ser processada, e aí ela fica o quê? Privada da sua liberdade. Então, o que acontece com os presos? Eles estão privados da sua liberdade. Por exemplo, os presidiários não votam, porque eles estão privados da sua liberdade de pensamento, ok? Da sua liberdade de expressão política. Então, eles não podem, estão privados da sua liberdade de ir e vir. Eles estão sofrendo uma opressão como consequência do seu comportamento. Então, qual que é a razão entre liberdade e opressão? São as leis. Então, as leis aqui no Brasil, por exemplo, dizem o que são os nossos direitos, o direito de ir e vir, direito à saúde, direito à segurança, direito a lazer, a cultura, e que o Estado tem alguns deveres, mas está posto também no Código Civil que nós temos opressões. Então, se eu não cumprir os meus deveres como cidadão, eu vou sofrer as opressões. Então,
a liberdade que está posta para mim, para você, Karen, para todo mundo, é uma liberdade que está posta nesse âmbito aí da opressão. É a liberdade que a lei permite que nós tenhamos, né? Então, o que, que a lei diz? A lei diz que eu posso fazer algumas coisas e que outras eu não posso fazer. Mesmo que eu queira, mesmo que eu tenha vontade, mesmo que eu queira muito, mas eu não posso fazer. E se eu fizer, eu arco com as consequências opressoras de ter feito aquilo que eu queria. Então, a liberdade, ela é uma liberdade cerceada, ok? Qual que é a liberdade de, de Heidegger? A liberdade de Heidegger é das possibilidades do ser. Enquanto o ser não se concretizar como ser para a morte, enquanto o ser for ser no mundo, ser com os outros, ser na temporalidade, resumindo, enquanto nós estivermos vivos, enquanto a vida se manifestar em nós, nós temos a liberdade do poder ser. E o poder ser é, inclusive, lidando com as opressões. Então, e não só com as liberdades que são postas por um conjunto social, né? O que o Heidegger vai dizer é que quando a gente fala nós, na verdade o nós é igual a ninguém, porque eu não posso deixar que a minha possibilidade de ser, ela esteja sobre o cuidado de um coletivo. Ah, professor, mas não é coerente com a biografia dele. Então, aí é o problema do Heidegger. Mas pensando na filosofia, quando eu deixo... Ah, porque quando ele se uniu ao nazismo, ele não foi coerente, porque aí ele deixou que o nazismo decidisse o pensamento dele, aí ele se transformou num nazista, ele se reduziu. Ok, está certo. Então, a biografia dele é um teste de que as escolhas que se faz, a gente vai ter uma opressão. Só que a possibilidade de ser é muito útil, ou ela é muito importante, útil não, a palavra útil não é boa, mas ela é muito importante para nós que pensamos, por exemplo, a psicologia. Porque é uma possibilidade de que, se eu tenho diante de mim um paciente que tem um diagnóstico, qualquer que ele seja, aquele diagnóstico não é a forma de ser do paciente, aquele diagnóstico é um aí, é uma situação na qual ele está lançado. Porque a verdadeira possibilidade de ser é essa possibilidade de mudança. Então, quando o Rogers fala que o ser humano ele tem uma tendência atualizante, que ele que aponta para a mudança, para o desenvolvimento satisfatório, construtivo e tal, tem mais relação com o Dasein do que a gente imagina. Porque o Dasein, em termos filosóficos, de maneira talvez mais germânica, de maneira mais filosófica, de maneira mais ampla, não de maneira talvez tão prática quanto a filosofia, mas está falando dessa mesma liberdade. Quando Rogers olha para uma pessoa e ele entende que ela tem uma tendência atualizante, ele não a coloca numa caixinha chamada doença, uma caixinha chamada estrutura psíquica, uma caixinha chamada self, repertório de comportamento, mas olha essa pessoa na sua totalidade, ele está olhando para as possibilidades do ser dessa pessoa, que se manifestam nas mudanças que ela pode ter. Então, essa é o contato que a gente pode ter com a liberdade do Heidegger. São as possibilidades de ser do Dasein. Ok? Então, basicamente é isso, Karen. E aí? O que mais? Legal. Bom, gente, 10:04, acho que em termos de conteúdo é o que eu tinha para falar. Deixa eu ver aqui a Giovana. Posso tudo, mas nem tudo devo, professor. Obrigado. Não, tudo bem, imaginava já, querido. Bom descanso aí, bom final de semana. Mas essa história de posso tudo, mas nem tudo devo, tudo posso ser. Impossibilidade, o ser humano, ele é possibilidades.
mas sempre elas estão lançadas nas situações. Então, não é uma questão de o Adriano quer ser igual a Giovana quer ser igual a Denise quer ser igual a Karen quer ser igual ao Renato. Não é quais as possibilidades que o Renato tem como Dasein, quais as possibilidades que a Karen tem como Dasein, que é o ser de possibilidades, mas lançado num aí, que é esse corpo, que é esse ente, que é o teu gênero, que é as condições sociais, que é a história. Assim, nem todos... Então, botar tal... eu acho que por hoje, gente, a gente pode ficar por aqui. Continua interagindo no fórum, é super importante. Eu fiz algumas perguntas lá nas aulas, participem. Não precisam ser, nossa, vou fazer aqui uma dissertação de mestrado, vou fazer não precisa... Peraí, vocês estão me ouvindo? Oi, estou aqui. Estamos aqui, Adriano. Ah, tá, beleza. O Renato falou que está fora do ar, não. Não, estou aqui. Então, o que eu sugiro? Entrem lá, acessem. São comentários, assim, que... o Ava, entendi, Renato. Olha, é importante você falar isso, porque ontem à noite eu tentei entrar e eu tive dificuldade. Tive que tentar muitas vezes reiniciar o computador, o navegador. Se vocês continuarem com esse problema, informem para o Gustavo, tá? Peçam para a Pamela contatá-lo como representante. Mas é isso. Então, não fiquem preocupados de, eu vou escrever aqui o comentário, tem que ser um comentário super acadêmico. Escrevam com mais fluidez. Evidentemente, não é a conversa fluida do bar ou de um outro chat, mas também não é assim, nossa, vamos conversar aqui os acadêmicos, né? Porque não é o Russell que está no fórum, sou eu, que é essa mesma conversa que a gente está tendo. Então, comentem com mais, se permitindo se expressar mais e entendam. A opinião do outro é a opinião do outro, tá bom? Não precisa a gente entrar em conflitos, em confrontos por conta dela. Só vamos tentar, evidentemente, ouvir, fazer o que o Rogers propõe para nós, né? Aceitar de maneira incondicional, ou seja, não quer dizer que eu vou aceitar tudo que o outro fala, mas tudo é digno de apreciação, mesmo que seja uma apreciação que vai me gerar a rejeição. Olha, eu ouvi o que você tinha para dizer e entendi, mas eu não posso aceitar porque isso não faz sentido para mim. Tá bom, gente? Então, desejo para vocês um bom final de semana, que vocês continuem se cuidando e faço votos que a gente se veja em breve. Realmente eu queria voltar a dar aula presencial, acho muito mais legal. Com certeza. Obrigada, Adriano. Até a próxima aula. Até mais, Denise. Abração. Outra. Tchau, Andresa. Tchau, Karen. Beijocas. Até a próxima aula, querida. Isso, esse era de ontem, que foi o que eu tentei comprar e também não consegui. E os outros eram valores menores.